Em Passos de Ferreira, conhecida como a capital do móvel, estão localizadas 3 unidades fabris do Grupo IKEA. Esta é apenas uma das 3 fábricas entre as 44 espalhadas pelo mundo. Só desta fábrica saem todos os anos mais de 5 milhões de frentes de cozinha, portas de armários, cômodas e mesas de cabeceira que integram a vasta oferta de mobiliário da empresa. Num processo fabril, como o da IKEA Industry, são muitas as máquinas, os operadores, as variáveis e os imponderáveis próprios de um organismo vivo. Conjugar tudo isto de modo a garantir altos níveis de eficiência e qualidade é um enorme desafio. E o desafio subiu a um novo patamar quando a IKEA decidiu investir na duplicação da produção na sua unidade de Passos de Ferreira, de 3 milhões e 300 mil para 6 milhões e 700 mil frentes de cozinha, para assim responder às necessidades das 315 lojas do grupo em 27 países. Já era claro em que processos produtivos é que nós teríamos que aumentar a capacidade, portanto, quais eram os equipamentos que teríamos que adquirir, quais eram os equipamentos que teríamos que melhorar ou fazer alterações para termos capacidade produtiva. No entanto, uma fábrica não se trata só de máquinas de capacidade produtiva. Quando falamos de uma fábrica como a IKEA Industry, em que tem um volume diário de paletes e de peças na casa dos milhares de peças, toda a eficiência do fluxo produtivo é necessária para conseguirmos otimizar a produção de uma fábrica. As máquinas, tal como os homens, não trabalham todas ao mesmo ritmo. Para eliminar tempos mortos, aumentar a eficiência de cada máquina e de todas em conjunto, era preciso simular todo o processo industrial, contando com os muitos fatores em jogo. A solução desenvolvida pelo Inesc-Tech respondeu à complexidade fabril da IKEA. Estamos a falar de uma ferramenta de simulação de produção que tenta recriar ao máximo todas as variáveis de produção que podem existir numa fábrica. Portanto, estamos a falar de tamanhos de lote de produção, estamos a falar de regras de planeamento, estamos a falar de tempos de setup, estamos a falar de problemas de qualidade, estamos a falar de avarias. O que o Inesc fez foi criar um instrumento, uma ferramenta que permitisse aos engenheiros do IKEA tomarem melhores decisões relativamente a investimentos futuros na própria produção. Devem ser, por exemplo, máquinas maiores ou menores. Devemos ter mais ou menos espaço na fábrica para acomodar material. Esse tipo de decisões são sempre muito complexas, porque envolvem muitas dimensões, muitas variáveis, que algumas a gente não consegue controlar ou não controla de todo. E qual era, neste caso, a solução mais adequada? Uma forma de minimizar o risco e de podermos avaliar cenários alternativos é, por exemplo, tentarmos criar um modelo de simulação da situação atual e depois também conseguir definir um modelo do que poderá ser a própria fábrica no futuro. Com a ferramenta desenvolvida pelo Inesc-Tech, a IKEA passou a ser uma fábrica virtual onde tudo era possível prever e simular. O Inesc apresentou-nos uma forma de abordar o problema que para nós era nova, mas extremamente interessante, baseada no desenvolvimento de um simulador de produção que permitia analisar toda a dinâmica da produção de uma fábrica, para além do resultado do projeto em si, nos permitiu adquirir também mais algum conhecimento acerca do nosso processo produtivo e mais concretamente a nível de planeamento. Soluções que remetem para um universo lúdico que se revela muito útil. Tudo que sejam tecnologias digitais, um bocado quase como aos jogos de computador, a própria virtualização, permite-nos antever ou desenhar o que é uma solução em bastante menos tempo e que, quando a gente a vai implementar, à partida
o grau de certeza de obtermos um determinado tipo de desempenho será maior do que se não tivéssemos feito este tipo de experiência, digamos, digital. Fundada em 1994, com sede em Valdecâmara, a JPM é uma empresa de média dimensão, de automação industrial e metalomecânica, já com um nome bem implantado no mercado. O Inesc apareceu-nos como um parceiro com potencial para nos ajudar na melhoria contínua que queremos ter no chão de fábrica e na organização como um todo. A mais recente colaboração do Inesc Tech com a JPM. Envolve a parte dos sistemas de informação e envolve a área também do chão de fábrica, com as alterações todas metodológicas que estão associadas a um programa Lean. Estamos a falar de eliminar desperdício, estamos a falar de otimizar o funcionamento do chão de fábrica. Quanto menos desperdício nós tivermos, mais flexíveis seremos, mais rápidos seremos e melhor qualidade teremos. No final, o cliente sai beneficiado. A intervenção do Inesc Tech na empresa de Valdecâmara foi, como convém, multidisciplinar, abrangendo toda a cadeia de valor. Identifiquemos o que a gente diz desperdícios na cadeia e então definimos um conjunto de intervenções no sentido de eliminar esses desperdícios e com isso proporcionar mais valor. Aqui foi repensar toda a cadeia de valor, neste caso produtiva da empresa, abarcando tudo, desde as compras até à expedição do produto. Olhou-se para o chão de fábrica, onde as coisas acontecem e pensámos tudo. A grande diferenciação do Inesc nesta área é a capacidade de juntar diferentes disciplinas que dificilmente outra entidade o consiga juntar. O projeto, desenvolvido em colaboração com o Inesc Tech, altera de modo substancial o processo fabril da JPM. É uma tarefa gigante, grande, complexa e que envolve mudanças de vários níveis dentro da organização. Envolve alterações nos processos de trabalho, envolve implementação pura e dura de software e envolve também alteração na forma como as pessoas trabalham. As modificações no espaço físico, no chamado chão de fábrica, que fazem com que o modus operandi do dia-a-dia da produção se altere, se modifique. Está tudo assente dentro de uma lógica que torne a gestão do chão de fábrica mais intuitiva, mais simples, mais natural e mais visual, se quiserem. O projeto está já a dar bons frutos. Há reduções já significativas de tempo de execução, tempo de fabrico, lead time de produção. Já há redução de variabilidade na lógica como produzimos e estas duas dimensões são extremamente importantes. A JPM é conhecida hoje em dia por ter níveis de rapidez, flexibilidade e qualidade já muito elevados face à sua concorrência, mas nós com este programa queremos, se possível, ainda aumentar esses níveis, mas consegui-lo com um nível de custo interno inferior. Melhorar o fluxo produtivo e projetar o espaço fabril para um melhor desempenho são frentes de trabalho do Inesc Tech, complementadas com intervenções a outro nível. Depois, muitas das vezes os problemas exigem também a necessidade de terem o que a gente diz sistemas de apoio à decisão, que geralmente são baseados em sistemas de informação mais ou menos complexos. O Inesc tem muita competência, de facto, nessa área. É aqui que entram empresas como a Systrade, que há 15 anos se dedica ao desenvolvimento de software e a serviços de engenharia destinados sobretudo à indústria transformadora. A colaborar com o Inesc Tech desde a sua fundação, a última parceria da Systrade com o Inesc Tech desenvolveu-se em torno do Produtec, programa que criou novas ferramentas para a indústria. Permitem às empresas industriais reduzir custos e aumentar a sua eficiência.
Isso traduz-se em ferramentas, por exemplo, de gestão do seu chão de fábrica, no sentido de saber exatamente quanto é que custa fazer um determinado produto, ou no sentido de fazer com que esse produto seja feito mais rapidamente, com melhor qualidade, com recurso a ferramentas informáticas que estão ligadas com as máquinas e que ligam também as pessoas umas com as outras e, portanto, ferramentas colaborativas de gestão industrial. No caso do Produtec, a intervenção do Inesctec centrou-se na criação de ferramentas de simulação de novas unidades fabris e dos processos de fabrico. Uma empresa industrial que pretenda fazer uma nova nave industrial ou uma nova fábrica industrial, antes de a construir, quer simulá-la. E, portanto, à semelhança de quando se quer fazer uma casa, primeiro faço o projeto. Eu posso fazer o projeto da fábrica e, em vez de ser desenhos a 2D ou a 3D, mas num único plano, posso simular isto em programas informáticos a 3 dimensões e, de algum modo, ver a minha fábrica a funcionar e ver os seus gargalos, os seus problemas, o seu fluxo fabril. De reconhecida competência em projetos de inovação e desenvolvimento a nível europeu, o Inesctec pode abrir outros horizontes a empresas nacionais. O Inesc é uma entidade muito interessante para envolver empresas portuguesas e industriais em projetos de alguma dimensão, de algum fogo a nível europeu. E nós estamos a crer que esse é um dos instrumentos que as empresas que trabalham connosco rapidamente percebem que podem também tirar partido e tiram. A intenção da administração da JPM estreitar esta relação, torná-la mais profícua, mais intensa e que daí resulte valor para ambas as partes. Esta é a nossa intenção, é isso que estamos a trabalhar, é isso que vamos fazer. Se nós, para um cálculo de capacidade ou para uma definição de layout, precisamos de ferramentas que nos auxiliem, nas tomadas de decisão do dia-a-dia ainda mais precisamos dessas ferramentas, porque muitas dessas decisões têm que ser tomadas em questões de minutos. Tem sido sempre um relacionamento muito ágil e muito fácil, quer dizer, não sentimos que haja muita diferença entre aquilo que é o relacionamento que podemos ter com áreas, neste caso do Inesctec ou do Inesc Porto, e outras empresas. Portanto, sentimos muita agilidade por parte das pessoas com quem temos colaborado ao longo do tempo. Nós proporcionamos, de facto, diferenciação pela multidisciplinaridade e pela capacidade que nós temos de pensar um bocadinho fora da caixa. Portanto, sentimos-nos na obrigação de inovarmos aquilo que a gente está a oferecer e, portanto, propormos inovação. Soluções inovadoras, rapidez de resposta, múltiplas linhas de investigação, capacidade de entender e de assumir as necessidades e os tempos das empresas. A modernização empresarial é um desafio permanente e muito sensível, a que o Inesctec empresta todo o saber e disponibilidade dos seus investigadores.